Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos dar início a mais uma aula, uma live, uma reflexão aí. E acerca do livro de Levítico, para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por este livro, eu sou apaixonado pelo livro de Levítico. Que Levítico é a espinha dorsal da Torá. Então vamos lembrar, você tem Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também é conhecido como Pentateuco. Levítico é a espinha dorsal do Pentateuco. Levítico é a espinha dorsal da Torá. Então, é um livro de extrema importância quando falamos de servir ao Senhor. Por quê? O livro de Levítico, em primeira instância, para quem lê pela primeira vez, aparentemente é um livro muito técnico, um livro, assim, meu Deus, complexo de entender, difícil de entender. Mas quando você já tem uma boa base do Novo Testamento, quando você já tem uma visão panorâmica bem estabelecida da Nova Aliança, quando você aplica a Nova Aliança nos princípios do livro de Levítico, então você consegue perceber as questões fascinantes desse livro, né? A beleza desse livro de Levítico. E, como vocês sabem, Levítico é um nome que foi dado, mas o nome original deste livro é Vaikra. E Vaikra simplesmente significa, se traduz, e chamou. Vaikra, e chamou. Então o livro de Levítico começa com a frase: e chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então o livro já começa falando de chamado. O livro já começa falando de uma convocação. O livro já começa falando de um convite, um chamado, uma evocação. Para quê? Para um serviço a ele. Então, Levítico tem 3 pilares no livro de Levítico, que é a comunhão, o serviço e o viver. Quando você começa lendo o livro de Levítico, você tem que ter esta visão de serviço, comunhão e viver. São os 3 pilares que marcam o livro de Levítico. E o assunto em tese dentro desses 3 pilares, o assunto que envolve dentro desses 3 pilares é oferta, tabernáculo e sacerdotes. Ok? Oferta, tabernáculo e sacerdotes. E hoje, nesse momento, eu quero fazer apenas uma breve reflexão do capítulo 1 e capítulo 2 de Levítico. Não vamos ler o capítulo todo, obviamente, mas quero ler alguns pontos que vão nos ajudar, que vão esclarecer alguns princípios acerca de servir ao Senhor, acerca de estabelecer esta comunhão e fluir na comunhão com Ele, no tocante a servir ao Senhor. E não só isso, não só servir, porque conforme você vai servindo ao Eterno, mais o reino dele se expande, vai crescendo, vai avançando. Amém? Então, não sei como você está nesse exato momento me assistindo, mas se você pode, abra em Levítico capítulo de número 1. Vamos orar. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por este momento, obrigado por essa oportunidade de compartilhar as tuas escrituras, obrigado pela oportunidade de esclarecer, de ampliar a visão acerca dos textos. Que o espírito de sabedoria e revelação sejam plenos em nosso entendimento e nosso espírito agora e para sempre. Amém. Eman. Bora! Levítico capítulo de número 1. Então, capítulo de número 1, verso de número 1 diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, primeiro ponto, versículo 1 já começa falando de chamado. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Então, Deus, antes de enunciar o que ele quer, Deus, antes de esclarecer o que ele quer, Deus,
antes de dar direções do que ele quer, primeiro ele chama. Então, todo enunciado do eterno é precedido por um chamado. Deus nunca vai te direcionar a fazer algo sem antes te chamar para uma comunhão. Primeiro ele te chama para a comunhão. Estabelecendo então a comunhão, ele te direciona para o serviço. E na execução do serviço, você flui no viver de Deus. Meu Deus, eu vou repetir, porque esse versículo 1 estabelece uma base, um fundamento muito poderoso para todo o restante do livro de Levítico. Então vamos lá. Versículo 1 já começa dizendo, ok? E chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e falou com ele dizendo. Então, aí versículo 2, Deus vai dar os direcionamentos, ó, fala aos filhos de Israel, isso, aquilo, outro. Então Deus vai dar os direcionamentos. Mas antes de direcionar, primeiro ele chama, ok? E por que ele chama? Para a comunhão, estabelecer a comunhão. Estabelecer, como nós falamos hoje, tempo de mesa, para estabelecer esse relacionamento. Então, primeiro ele chama. Uma vez a comunhão sendo estabelecida, ele direciona para o serviço. E na execução do serviço, você flui no viver de Deus. Através de você, no alcance das pessoas e no estabelecimento do reino. Por isso, agora você vai entender. Por isso, esses são os 3 pilares do livro de Levítico. Comunhão, serviço e viver. Simples assim. Sem encheção de linguiça. Não tem o que inventar coisa que não tem. Esses são os motivos pelos quais... Esse é o motivo, aliás, pelo qual se estabelece 3 princípios do livro de Levítico. Beleza. E aí no versículo 2 ele começa a falar. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, presta atenção, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Ou seja, se é de sua própria vontade, está falando do quê? De espontaneidade e voluntariedade. Olha como começa o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós... A expressão quando ele diz assim, ó, quando algum de vós, implica que uma hora ou outra, os filhos de Israel vão oferecer alguma coisa a Deus. Quando algum de vós, quando implica que uma hora ou outra, em algum momento, os filhos de Israel vão oferecer algo a Deus. Aí ele vai dizer, mas quando isso acontecer, que seja assim, 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 que seja assim, 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 assim. Então Deus já está estabelecendo como ele quer que seja oferecido a oferta a ele. Mas ele conclui no versículo 3 dizendo: a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então você vai oferecer a sua própria vontade. Quando isso acontecer, que seja de maneira espontânea. Então entenda, se você hoje serve ao Senhor, preste atenção no que eu vou dizer, coloque muito amor nas minhas palavras, eu não quero trazer nenhum tipo de polêmica, eu quero apenas trazer luz ao que está escrito. Se você serve a Deus na sua igreja local, na sua congregação, onde você serve aí junto com os irmãos, de maneira orgânica ou não, se você serve a Deus debaixo da pressão, se você serve a Deus porque você é obrigado a fazer, aí eu não quero fazer, eu não gosto de fazer, eu não tenho aptidão para isso, mas eu estou sendo obrigado a fazer. Então entenda, esse serviço que você está oferecendo a Deus é fogo estranho. Esse serviço que você está oferecendo a Deus não está sendo recebido por Ele como um aroma agradável. Por quê? Porque, imagina, na lei, na antiga aliança,
ele já está dizendo que quando você for oferecer a ele algo, seja de maneira voluntária, imagine na nova aliança. Na antiga aliança, era de maneira voluntária. Imagine então na nova aliança. Se o seu coração não é um coração que serve a Deus e que faz as coisas a Ele de maneira voluntária, de maneira espontânea, então alguma coisa está errada. Então você deve avaliar, parar, meditar e avaliar como você está servindo ao Eterno. É necessário que você avalie. Vamos lá. Eu quero pular essas partes. Eu quero comentar sobre... Já estamos finalizando, né? Eu quero só fazer uma reflexão rápida aí com vocês. Mas no versículo 9, olha no versículo 9. Preste atenção. Porém a sua fressura... O que é fressura? As entranhas. Porém as suas entranhas e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Preste atenção, versículo 9. Agora olha o versículo 13. Porém a fressura porém as suas entranhas e as pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. Oferta de holocausto é cheiro suave ao Senhor. Então, ele está dizendo, Deus está dizendo, quando você pegar esses animais maiores, de gado, ovelha, você vai pegar as entranhas deste animal, a fressura deste animal e as pernas desse animal, no caso as patas, você vai lavar com água e aí você vai queimar sobre o altar. Então, olha que forte, olha que forte. Deus requer que as entranhas e as pernas sejam lavadas antes de ser queimadas no altar de holocausto. Por quê? Porque o que é queimado sobre o altar de holocausto, aquela fumaça subia às alturas. E Deus está declarando na palavra que essa fumaça subia diante dele. Claro que no aspecto espiritual, como cheiro suave. Logo, se as entranhas, se a fressura, se as pernas não foram lavadas com água, ao queimar no altar de holocausto, não iria subir com cheiro suave. Mas o que são essas entranhas e as pernas? O que isso comunica para nós? Qual que é a lição que devemos aprender na nova aliança? Porque as nossas entranhas, né, as nossas entranhas, a fressura que é em nós, fala dos nossos desejos carnais, fala dos nossos impulsos carnais, fala da nossa vida carnal. E as nossas pernas fala de caminho. Pernas, pés, no caso do animal, pernas, patas, fala de caminho. Por onde o animal passa, ele deixa um caminho, deixa uma trilha. Então, esse rastro que é deixado no seu caminhar, ele é um rastro de sangue, um rastro de culpa, de culpabilidade, ou é um rastro de vida? Porque hoje, nesse exato momento, a sua última semana, ou seu último mês, você caminhou, você viveu, mas você pode ter deixado, desde 1º de janeiro, você pode estar deixando ou ter deixado um rastro de culpa, um rastro de sangue, ou você pode ter deixado um rastro de vida. Pessoas que você se conectou, a mesa em que você se assentou. Então, a mesa que você se assenta, ao levantar, as pessoas que permanecem não podem falar assim, cara, mas ele só veio aqui para falar mal de fulano. Nossa, ele só veio aqui só para ficar bisbilhotando. Só veio aqui para ficar sondando para depois sair espalhando. Só veio aqui para ficar, sabe, falando mal de alguém. Ou, quando você se levanta dessa roda, as pessoas podem falar assim, meu Deus do céu, gente.
Não, vamos marcar outro café. Vamos marcar outra janta. Vamos marcar outro almoço. Meu Deus, esse irmão, olha, eu tava mal, ele veio, comeu, compartilhou, impartiu, né, transbordou. Eu tô melhor, eu tô cheio de vida de Deus. Eu tô com mais desejo de buscar Deus. Eu tô com mais desejo de orar. Eu tô com mais desejo de ler a Bíblia. Qual que é a reação? Qual o resultado depois que você se levanta de uma mesa? Ramai que amanto. Qual o resultado que você deixa ao se levantar de uma mesa, de uma roda? Qual o rastro que você está deixando? Porque as patas lavadas com água são pernas, patas lavadas com água. Água aponta para a palavra. Água aponta para a lavagem do Espírito Santo na regeneração. Então, qual é o rastro que está sendo deixado? Isso é para refletir. Então, ao levantar, quando você se levantar de uma roda, que as pessoas possam falar, oh meu Deus, vamos marcar já amanhã de novo. Eu quero sentar com essa pessoa de novo. Não, amanhã não pode, cara, vamos depois da manhã. Eu preciso sentar com esse cara, eu preciso sentar com essa irmã. E aí? Isso é livro de Levítico. Isso é livro de Levítico. O livro de Levítico é marcado por esses pontos. Comunhão, servir, serviço e viver. Entranhas, quando o nosso interior é lavado pela lavagem da água do Espírito, da regeneração, como diz lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ou a lavagem da água pela palavra, como está lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25. Quando isso acontece no nosso interior, então estamos prontos para sermos colocados diante do altar de holocausto. Que isso, pastor? Como assim? Nós seríamos colocados todos os dias, constantemente. Você está sendo colocado diante de um altar de holocausto. Como que eu sei disso? Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo vai dizer que ele está orando para que eu e você possamos oferecer diante de Deus as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Holocausto. O livro de Levítico é lindo. O livro de Levítico é lindo. Exatamente. Só agora, capítulo 2, apenas uma reflexão, um ponto aqui, e nós terminamos. Ah, não, olha só, no versículo 16 do capítulo 1 de Levítico, não, isso aqui vale ressaltar isso aqui. Isso aqui vale ressaltar. Porque você tem oferta de bezerro, oferta de gado. E aí você também tem, no capítulo 1, oferta de aves. Olha que forte, oferta de aves. Então no versículo 14, ó, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar. E tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será... Então você tem, presta atenção, então você tem
a cabeça arrancada e é queimado sobre o altar, e o sangue é aspergido nas paredes do altar. Verso 16. E o seu papo, com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. Então não é queimado. A cinza, o papo é lançado no lugar da cinza. Você é árabe? Assalamu alaikum. Sabahu, habibi. Olha só. E por que o papo é lançado fora? No lado do oriente, mas no lugar da cinza. Por que o papo não é queimado sobre o altar? Por que o papo do pombo, da ave, é lançado no lugar da cinza? Simples. Quando eu era criança, olha já contando as fitas malandras. Criança não, eu tinha... criança. Nós tínhamos uns amigos lá na minha terra natal, Sertãozinho, em São Paulo. O Mac, o Michela, Clebão, do Lima, toda essa galera da minha infância, lá da minha terra de Sertãozinho, São Paulo. Lá da minha terra de Sertãozinho, São Paulo. E aí nós tínhamos o costume de caçar pombinha com estilingue. Minha mãe tá na live e ela lembra disso. A gente fazia o nosso estilingue e tal. Naquela época era moda. Quem é que não tinha O garoto que não tinha um estilingue já era considerado Nutella. E meu irmão era muito bom em fazer os estilingues que o meu irmão fazia. Era muito bom. Então, meu irmão sempre era o cara que fazia as pipas para eu soltar e o estilingue, né? Essa é a vantagem de ter irmão mais velho. Então, meu irmão sempre fazia os estilingues, fazia as pipas, as arraias, as cartolas, as capuchetas. Cara, quem é que lembra? Meu Deus! Não, só abrir um parênteses. Não, tá. Quebrei toda a espiritualidade aqui, meu Deus. Mas olha só. Quem é que lembra aí de capucheta? Bom, Sertãozinho, a gente pegava a folha de caderno e dobrava assim, ó, e fazia uma cartolinha. Alguns chamavam de cartola, capucheta, mas a gente, pra soltar esse tipo de pipa, que não era uma pipa, era uma capucheta, cartola, era com linha de costura, que era mais leve. E aí a gente soltava. Nossa, bateu nostalgia agora. Voltei lá 30 anos atrás, mas beleza. E aí a gente caçava a pombinha com os estilingue, beleza. E aí pegávamos as pombinhas, os pardal, não, pardal não, era pombinha, era a pomba juruti, rolinha, beleza. Juntava todo mundo e aí começava a limpar e tal. E o papo, o que a gente... o papo, quando era cortado o papo da pombinha, o que a gente tirava dali? Tava sempre cheio de sementes, olha só. Semente, restante, pedaços de insetos, de pequenos insetos. Pedaços de inseto. Mas sabe o que também tinha no papo da pomba? Cara, quem é dessa época vai lembrar. Era cheio de areinha. Tinha umas areias, pedacinho de pedra, pedrinhas bem miúdas. Areia, pedaço de pedrinha, misturado com o alimento. Ah, meu Deus, vamos lá, se você vai pegar. Por que é que Deus fala que o papo tinha que ser lançado fora no lugar da cinza? Porque não dá para você pegar o papo e queimar diante do altar, uma vez que o papo tá cheio de alimento, misturado com pedra, com terra. Não dá para queimar o papo da pomba, do pássaro, uma vez que está misturado com alimento e terra.
Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, você vai entender. João 6, e eu vou encerrar aqui. Deixa o capítulo 2 para um outro momento. João 6, vamos lá, você vai entender. Principalmente se você um dia abrir uma bombinha. Você vai entender. João capítulo 6, versículo 57 diz assim, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, ó, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então eu não posso oferecer o meu serviço a Deus se eu estou me alimentando de Cristo misturado com coisas terrenas, com coisas humanas. Eu vou parar por aqui. Que aí capítulo 2 a gente faz em outro momento. Existem pessoas oferecendo coisas a Deus. Coisas que recebeu de Cristo realmente, como alimento. Mas está misturado com coisas do homem. Misturado com coisas terrenas. Misturadas, mescladas com aquilo que não procede do eterno. São só alguns pontos do capítulo 1 de Levítico. Então eu de você começaria a olhar o livro de Levítico com outros olhos. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima reflexão do livro de Levítico.